Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Gente, eu vou te falar uma coisa. Por mais que isso doa no coração da gente, a gente precisa deixar as pessoas irem embora. Ir embora em qualquer sentido falando, né? Mas no sentido assim, de elas saírem de nossas vidas, ou porque vão mudar de cidade, de estado, de rua, de situação. Gente, quando a gente vê uma pessoa legal, que a gente gosta muito, a vontade da gente é pegar a pessoa e colocar dentro de uma caixinha, né? E deixar a pessoa assim, perto da gente. A gente pensa assim: nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa rica, que coração bom. Dá vontade de você estar sempre na vida da pessoa e essa pessoa está sempre na nossa vida. Mas às vezes, gente, por motivo de força maior, essa pessoa que você considera tão boa, tão maravilhosa, ela precisa ir embora. Porque ela precisa cuidar da vida dela, ela precisa seguir o destino dela, né? E quando eu falo embora, eu estou falando geograficamente ou também de situação. Lógico que existe aqueles casos mais tristes que as pessoas vão embora para a eternidade. Mas o assunto do vídeo aqui não é esse, né? Esse aí é um grau mais difícil, né? Quando as pessoas que vão continuar viva, mas elas precisam mudar de ciclo, de estágio na nossa vida. Gente, deixa as pessoas ir. Antes eu pensava assim, muitas vezes como você pensa, né? Que quando eu encontrava uma pessoa, que aquela pessoa ia ficar comigo eternamente, né? Até eu ir embora desse mundo, que ela ia fazer parte de todas as etapas da minha vida, de todas as fases da minha vida. Mas aí o tempo e a vida mostrou que essas pessoas teriam que dar tchau para mim. E eu também tive que dar tchau para elas. Eu já contei para vocês que eu tive que deixar os meus pais, né, com meus 19 anos de idade. Saí da minha terra natal e vim para São Paulo porque eu precisava de uma vida melhor. Então eu tive, gente, que encerrar aquele ciclo, né, de ser aquela filha que fica ali debaixo da proteção do pai, dos irmãos, aquela filha que nunca tinha viajado nem para a cidade vizinha sozinha. Eu saí de uma região para outra, quer dizer, eu dei uma guinada na minha vida. E assim eu fui deixando pessoas, né? Deixei os meus pais, meus irmãos, deixei parente para viver uma vida num lugar que eu não conhecia. Foi uma ruptura, gente, foi uma quebra, né? Foi muito difícil para mim, eu tive que deixar ir, porque pela minha vontade, eu até levava essas pessoas na bagagem. Tanto que quando eu saí da minha terra para vir aqui para São Paulo, eu até falava assim, ó, um dia quando eu tiver condições, eu vou trazer essas pessoas para cá para elas continuarem fazendo parte da minha vida, né? Eu queria isso, mas a vida, gente, não foi assim. As coisas não se desenrolaram assim. E aconteceu muita coisa, né? Como diz o ditado, né? Passou muita água debaixo da ponte. E muitas dessas pessoas já não podem mais me acompanhar, porque elas viveram a vida delas lá e eu vivi a minha vida aqui, né? E algumas dessas pessoas já não estão mais nesse plano, como a minha mãe, meu pai, né? Que eu tive que deixar primeiro fisicamente, geograficamente, mas depois eu tive que deixá-los, né? Porque agora eles estão na eternidade. Mas meus irmãos permanecem. E muitas coisas, gente, você vai deixar no decorrer da vida. Por exemplo, o seu amiguinho de escola, né? Que você cresceu com ele no ginásio, no jardim da infância, comendo a merenda juntos, brincando juntos na rua, amigo de bairro. Os parentes próximos que você foi criado, né? Que você, de repente, quando você era pequeno, você ia passar as férias na casa da sua tia, na sua avó. Quem já passou por isso, né? Quando eu era pequeno, os pais mandavam ir para casa da avó, da tia, para poder passear um pouquinho. Eu já, né? Quando eu era pequena, eu tinha uma madrinha que minha mãe mandava eu passar as férias escolares na casa dela, porque ela é uma madrinha que gostava muito de mim, parecia uma mãe para mim, me ajudava, me dava também as coisas. Eu passava a minha infância na casa das minhas tias também. Eu creio que isso já aconteceu com você, né? Se aconteceu ou acontece, ou de repente você manda os seus filhos passar, né, as férias na casa de algum parente, uns dias. Então escreve aí nos comentários para a gente poder recordar. Então eu tive que deixar. As pessoas, gente, precisam seguir o caminho delas, né? Nós não podemos prendê-las, amarrá-las. Primeiro, as pessoas não são propriedade nossa. Por mais que elas estejam ligadas ao sangue, ao amor que a gente sente por elas, elas têm que seguir o caminho. Hoje eu tenho filhos grandes, né? Eles seguiram o caminho deles, né? Uns seguem o caminho para casar, outros seguem para mudar de outro país. Eu vivo falando isso aqui.
né? Você teve que largar os seus professores de infância, agora você está com outros professores de faculdade ou do curso técnico, ou não está com nenhum, né? De repente, os professores de faculdade também, você teve que dar um tchau para eles, e eles seguiram a vida deles, e você está seguindo a sua vida. Gente, infelizmente, muitas pessoas boas vão ficar no caminho, né? E você vai sair do caminho também de muitas pessoas boas, vão conhecer outras, né? É triste a gente se desconectar daquela pessoa que faz bem pra gente, que a gente ama, né? Como eu já falei, dá vontade da gente pegar aquele amigo que é bom, levar pra toda a vida. Ainda mais hoje que amigo tá tão raro, né? Tá tão difícil. Dá vontade da gente pegar aquela tia que a gente ama, aquele primo que foi como um irmão pra gente, né? Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão que cuidou da gente, né? Tem aqueles casos dos irmãos mais velhos, que cuida dos mais novos, porque às vezes os pais falecem, ou por algum motivo os pais adoecem, não conseguem cuidar. Aquela avó que cuidou. Enfim, gente, tem, né, muitas pessoas maravilhosas e valorosas na nossa vida. Mas essas pessoas precisam seguir, né? Os nossos filhos mesmo, quando estão pequenininhos, estão com a gente, né? Tá aquela coisinha fofa, a gente abraça, a gente beija, protege, está na vida presente o tempo todo. Um belo dia, opa, aquela criancinha virou um rapaz, virou uma moça, né? De repente vai casar, vai formar a família dela, dele, né? E às vezes vai formar a família longe de você, em outro bairro, em outra cidade. Não quer dizer que você não vai ver mais e não vai se relacionar, mas a forma de relacionar já é diferente, porque já não vai estar tão perto, talvez você não veja todos os dias, né? Ainda mais hoje, né, que muitos jovens vão fazer intercâmbio no exterior e às vezes deixam os pais aqui no Brasil, e a gente tem que se acostumar, gente, porque a vida é assim, né? Nós não podemos controlar com uma cordinha as pessoas que nós amamos, né? E elas precisam ir, e a gente tem que ter um coração aberto e uma mente aberta para deixá-las ir. Por quê? Porque elas precisam cuidar da vida delas, melhorar, crescer como pessoa, conhecer pessoas novas, lugares novos, como eu conheci e você também conheceu, né? Eu acho um egoísmo, gente, muito grande quando muitas pessoas chegam e falam assim, ó, eu tô criando meu filho, que é para ele me amparar na velhice. Gente, isso a princípio, né? Eu sei que muita gente vai ficar contra mim aqui. A princípio parece ser uma coisa bonita, louvável, né? Tudo bem, se você é aquele filho que pode estar perto dos pais e pode amparar, tudo bem. Mas você tem que ter também, tem um parênteses aqui, né? A gente cria os filhos, gente, para que eles vivam a vida deles quando crescer, né? A gente não pode também colocar muita expectativa que eles vão nos amparar. Primeiro, eles vão cuidar da vida deles, vão trabalhar, vão estudar, vão ter esposa, vão ter marido, vão ter os filhos dele. E talvez eles não vão conseguir tomar conta da gente. E muitas vezes, muitos pais colocam filho no mundo com esse egoísmo. Ah, vai ter que me amparar na velhice, porque eu dei mamadeira, porque eu troquei a fralda. Se isso vier de um reconhecimento de um filho natural, beleza. Não tem problema nenhum os filhos ajudarem, mas não como um fardo, gente. Não, vai ter que fazer, porque essa expressão, ah, você tem que fazer isso, eu não gosto muito de colocar esse jugo em cima das pessoas, porque você coloca uma responsabilidade que às vezes esse jovem não vai poder ter. Você não sabe se ele vai ter saúde para te amparar, condições financeiras, tempo, né? Por isso que cada um tem que se desenvolver, gente, aprender a ser um pouco sozinho também. Porque nós não podemos, gente, querer fazer do ser humano muletas ou bengala, né? Ah, Ana Maria, mas você está sendo a favor do filho que abandona os pais? Não, gente. Entenda as coisas como eu estou falando, né? A gente ouve aquela palavra que filho tem que honrar pai e mãe. Gente, mas honrar pai e mãe não quer dizer que você tem que assumir todas as responsabilidades do pai e da mãe. Às vezes esse filho, gente, não está podendo. A gente tem que ter a mente aberta para isso. Honrar significa respeitar. Não quer dizer que você tem que fazer tudo, né? Mas se você puder ajudar, é bom. Mas não como uma obrigação, como um fardo, mas como uma coisa que você faz com alegria, tá bom? Quando você deixa as pessoas ir, tem uma vantagem, você renova as amizades, né? Você tem amizades novas, pessoas com, às vezes, que veio de outro país, de outra cidade, com cultura diferente, uma cabeça diferente. E isso é bom, porque vai enriquecer seu vocabulário, vai enriquecer você também como pessoa. Isso é lógico, né, gente? Você renova as amizades têm que ser boa, né? Tem que ser seleta.
né? Você de repente teve que dar tchau ao professor, ao patrão, você trabalhou durante muito tempo numa empresa, teve um patrão muito bom e hoje em dia é uma raridade, né, gente? Você tem um patrão bom, né? Mas por algum motivo você teve que sair daquele trabalho, ou a empresa fechou, ou você procurou coisa melhor. Você não pode ficar aprisionado, gente, debaixo da asa de ninguém, nem querer colocar ninguém debaixo da sua asa, tá bom? Nós nascemos sozinhos, gente. Nós vamos voltar, sair desse mundo sozinho. Teremos companhia sim no decorrer da vida, de todo tipo. Teremos amigos, colegas, uns mais próximos, outros nem tanto. Mas a gente tem que relacionar com as pessoas assim, com amor. Mas não, gente, com sentimento de posse. Porque se você ficar com sentimento de posse em relação a quem quer que seja, no dia que a pessoa for embora, você vai chorar, você vai sofrer, você não vai conseguir sobreviver. Você pode entrar até em depressão se você ficar tão apegado às pessoas, tá bom? Se relacione com as pessoas, ame, valorize, faça o que você puder por elas, né? Curta momentos maravilhosos, mas não se apegue a essas pessoas a ponto, entendeu? De você prendê-las nas suas mãos. Você tem que deixar ir. Até Deus, gente, deixa a gente à vontade. Deus poderia pegar a gente e tratar a gente como se a gente fosse marionete, mas ele não faz isso. Embora que ele é o nosso criador, concorda? Ele teria o direito de fazer isso, mas ele dá livre-arbítrio. Se você está aqui numa cidade, se você quiser vender sua casa e morar em outra, Deus ele não se opõe. Você está aqui num bairro, se você quiser morar em outro, né? Deus ele te dá seu livre-arbítrio. Então, se Deus que é supremo dá livre-arbítrio, você também tem que dar livre-arbítrio para o seu próximo, né? Por mais que você goste dele, que você tenha feito muita coisa por ele, gente, ele precisa seguir, tá bom? As pessoas precisam seguir, né? Às vezes a pessoa tem que dar um tchau até o amor da vida dela, ao namorado que teve que ir que não deu certo, ao marido, a uma esposa, entendeu? Bom, o mais importante é que a gente saiba que essa pessoa tá bem, onde quer que ela esteja, ela tá bem, tá com saúde, entendeu? É isso que você deve se importar. Eu não estou dizendo que você tem que perder o contato com a pessoa, que você vai deixar de falar, negativo. Mas você tem que entender, gente, olha, não tenha sentimento de posse por ninguém, tá bom? Nós somos propriedade de Deus. E mesmo assim, mesmo sendo propriedades e criaturas de Deus, propriedade no sentido de ser humano, tá? Não é no sentido de coisa, não. No sentido de ter sido criado por Deus. Não é no sentido da gente ser uma coisa, um produto, não. Gente, nós somos criaturas de Deus, mas Deus deixa a gente à vontade. Então deixa teu próximo à vontade. Não prenda ele. Se seu filho precisar ir para um lugar para melhorar, deixe. Se ele precisar morar sozinho, deixe. Ele vai crescer, ele vai ter mais autonomia. Ele vai ter mais maturidade, porque se estiver debaixo da sua asa, ele vai ficar dependente de você o resto da vida. Mas se ele quiser ficar, deixe também, não tem problema nenhum. Entendeu? Se ele tem idade para isso, lógico, né? Ele já é de maior, seu filho, sua filha, ele ou ela quer refazer a vida em algum lugar, entendeu? Por mais que você não concorde, se for uma coisa boa, deixa as pessoas ir, gente. Não segure as pessoas, tá? Porque pessoas vão, pessoas vai, pessoas vão, fica, assim como você também tem seu direito de ir e vir, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, deixe seu like, compartilhe e até mais.